do Senhor. Amém. Falar o do Senhor com todo o meu coração. Ser bem rápido, da família de Israel. Está vendo aqui em Mateus 26, 14, o verso 14 e o verso 15, logo após, vamos para Mateus 27. Está vendo para ganhar tempo. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs que me quiseres dar, eu vos entregarei. E perguntaram-lhe, e lhe pegaram 30 moedas de prata. E disse, e desse momento em diante buscava ele uma ocasião para o entregar. 27, verso 3 ao 5. E então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. E então Judas, atraído, atirando para o sinédrio as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Aqui nós vemos Judas, aquele que traiu a Jesus, aquele que andava com Jesus, que colocou a mão no prato com Jesus. Mas Judas não fez isso pela sua própria vontade. Judas fez isso porque ele estava sendo usado pelo inimigo. Aqui nós vemos o que o inimigo faz com o homem. O que o demônio faz com o homem. Ele entrou em Judas, fez com que Judas traísse Jesus. E logo após, a palavra diz que Judas é tomado pelo remorso, não pelo arrependimento. Ele é tomado pelo remorso. Ele cai em si. E o inimigo responde quando Judas fala que foi entregar as 30 moedas. O inimigo fala: o que nós temos com isso? É desse jeito que o inimigo faz. Ele toma a vida da pessoa, destrói. Mas quando a pessoa sente um remorso, porque se Judas tivesse se arrependido, talvez, se ele tivesse se arrependido, ele seria perdoado. Porque Deus, ele perdoa perdão, não remorso. Então, Judas, o que ele fez? Ele se retirou e se enforcou. O demônio fez com que Judas se enforcasse, porque ele saberia que Judas não teria perdão. Porque não há perdão para quem tinha sua própria vida. Então aqui nós vemos Judas traindo aquele que ele andou há todo tempo. Nós vemos Judas traindo o Cristo, a qual ele contemplou com seus olhos. Aleluia. E aí nós vemos o que o inimigo fez com a vida de Jonas. Tirou a sua vida. Judas, perdão. E me chamou a atenção porque no Velho Testamento, quando Deus fala assim: Abraão, saia do meio da tua parentela, e ele fala: aí será tu uma bênção. É interessante, porque Deus fala a Abraão que ele vai ser uma bênção, para ele ser uma bênção. Mas aqui nós vemos um traidor. Deus, ele nos chamou para ser bênção, não para ser traidor. Ele disse: seja você uma bênção. Não queira uma bênção, primeiramente seja bênção. Para você receber a bênção, primeiro você tem que ser bênção.
Mas será que nós estamos sendo bênçãos? Aleluia! Aleluia! Será que nós estamos sendo bênção onde nós pisamos os nossos pés? Meu Deus, aleluia! Glória! Será que nós estamos sendo bênção na casa do Senhor? Aleluia! Aqui nós vemos Judas traindo a Cristo. Essas 30 moedas tinham valor de um escravo naquela época. Jesus foi vendido como um escravo. Jesus foi vendido por 30 moedas. Mas o que me chama a atenção é que na atualidade, Jesus está sendo vendido por nada. Jesus está sendo trocado por um simples ficar, pelo simples momento, pela uma simples felicidade, que na verdade não é felicidade. Nós temos que ser bastante vigilantes, porque Judas andava com Jesus, mas mesmo assim o inimigo apoderou dele. Nós temos que ser bastante vigilantes, porque o inimigo está como um leão ao nosso derredor. Se nós não tomarmos cuidado, o inimigo toma a nossa vida e destrói. Se nós não vigiarmos, não andarmos com o joelho no chão, o inimigo destrói a nossa família, destrói o nosso casamento, destrói nossos filhos, destrói tudo. Porque o inimigo, ele é inimigo. O inimigo, quando ele chega para destruir. E o inimigo não está de brincadeira. Enquanto muitos deixam de dobrar o joelho e orar, o inimigo está trabalhando. Enquanto nós deixamos de ser uma bênção, o inimigo está sendo inimigo. Nós temos que tomar bastante cuidado. Porque o inimigo tem tirado muitos da igreja. O inimigo tem colocado muitos pensamentos na cabeça das pessoas e destruindo vidas. A palavra do Senhor diz em Malaquias 3,10: trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não puder derramar uma bênção tal, dela me venha a maior bastância. Nós vemos que Deus, Ele nos dá uma ordem em Malaquias a respeito do dízimo e das ofertas. Ele fala para nós trazermos dízimo de oferta para a casa do Senhor. Se nós vamos observar, Abraão também deu o dízimo de tudo aquilo que ele tinha. A palavra também diz a respeito de uma mulher que deposita algumas moedas ali diante de Jesus, daqueles homens. A palavra diz que Jesus se atenta para a oferta daquela mulher. A palavra também diz a respeito de dois irmãos no começo, Caim e Abel, que levaram a oferta diante de Deus. A oferta de um foi recebida, porque ele deu da primícia e ele deu do coração. Então nós vemos que Deus, Ele nos dá uma ordem de trazermos dízimos e oferta para a casa dele, porque através do dízimo e das ofertas que nós conseguimos continuar com a porta aberta. Através do dízimo e das ofertas que nós conseguimos cada dia mais melhorar a igreja, melhorar o povo. Mas o Senhor também fala na sua palavra que é de coração.
E aquilo que eu pus no coração é obrigatório? Não. É um ato de fé. É um ato de fé. Então, nesta noite, vizinho, que eu feche para a casa do Senhor. Aleluia. Porque Deus, Ele contempla cada um. Deus, Ele conhece a vontade de cada um. Ele sabe o que passa pelo coração de cada um. E Deus, Ele multiplica. Deus, Ele não deixa faltar o necessário. Porque Ele sabe o que eu e o que você precisa. Ele sabe o que nós necessitamos. Então que nesta noite nós possamos dar o nosso melhor. Não só a nossa melhor oferta em valores, mas que nós possamos dar o nosso melhor culto. Aleluia. A nossa melhor oração, a nossa melhor glória. Que nós não venhamos fechar a boca e glorificar a Deus. Que nós possamos glorificar a Deus a todo momento. Ser grato a Deus pelo que Ele já fez por nós. Ele deu seu Filho para morrer por cada um de nós. E o seu Filho sofreu naquela cruz. Ele não sofreu por alguns. Ele sofreu por todos. Nós possamos ser